Oh, glória a Deus, aleluia. Hoje, 21 de outubro de 2023, aleluia. Até aqui, o Senhor nos ajudou. No livro de Salmos, capítulo 72, verso 11, diz assim: E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Amém? Glória a Deus. O título da nossa meditação é Meditações sobre o livro de Isaías, capítulo 19, do verso 1 ao 15 e do 22 ao 25. Amém? A palavra do Senhor nos direciona para algo extraordinário. E hoje nós vamos mais uma vez ter a leitura do texto que nos leva a pensar, que nos leva a meditar e que nos leva a viver uma vida diferente. Diz assim o texto que nós temos para a meditação hoje. É a vez do Egito ouvir uma sentença ameaçadora. Guerra civil, tirania debaixo de um faraó cruel como os deuses da antiguidade. Seca do Nilo, a mais importante fonte de água, riqueza e orgulho da nação. Ezequiel capítulo 29, verso 3. Esses são os principais eventos reservados no destino deste inimigo tradicional de Israel. Os príncipes de Zoan e Mênfis nos mostram o verdadeiro reflexo dos homens deste mundo. Eles se consideram muito sábios, mas não passam de tolos. Romanos 1, 22. Porque se recusam a ouvir a voz, a ouvir ao Deus que se revelou, ao mesmo tempo colocam sua fé em todas as formas possíveis de superstição. Além disso, é surpreendente que, em um incrível paradoxo, os mais incrédulos para com o Senhor Jesus geralmente são os mais crédulos para com os falsos deuses. Isso é muito fácil de explicar. Sem perceberem, eles estão cegos e enganados por Satanás, o Senhor cruel e o rei tirano que os governa e os escraviza. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Mas a graça de Deus ainda se estenderá até mesmo ao Egito, ao lado de Israel. A herança especial do Senhor haverá lugar no milênio para o Egito e a Síria, que antes, inimigos do povo de Deus naquele período, se sujeitarão por vontade própria ao Filho do Homem. Gênesis, capítulo 22, verso 18. Amados, você notou que tudo nesse texto tem a ver com a guerra que está acontecendo hoje? Você já prestou atenção nisso? Olha, se não é, eu não tinha lido esse texto antes, tá? Ontem foi um dia muito corrido e agora pela manhã, numa devocional, às 5 horas da manhã, num propósito de 21 dias de oração, eu estava ouvindo uma palavra através de quem iniciou esse propósito de 21 dias, que é o jejum, né? E a devocional de Daniel. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com essa palavra, tem tudo a ver com a palavra de Deus, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. E aqui fala sobre um povo que confia tanto em si mesmo. E a riqueza maior eles desprezam. E ali, bem naquela localidade onde hoje nós temos aí a famosa guerra de Israel,
né? Temos aí o ataque, né, daquele povo contra o povo de Israel, aquela barbárie, destruição, aquele terror que a gente está vendo aí nas mídias, está vendo nos jornais, né? Essa perseguição, essa crueldade que está acontecendo. E hoje aqui, a nossa meditação vem falando sobre essa situação. E para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao verso 39, que fala como os títulos falam: a cura de um paralítico em Cafarnaum, a vocação de Levi, Jesus come com os pecadores, do jejum. Amém? Quantas pessoas, né, se sentem prostrados sem poder se levantar para fazer algo para o Senhor. Quantas pessoas têm vocação, mas está em um lugar quieto, sem nada fazer, não desperta para se levantar. Você precisa se levantar, sair do conformismo, sair da zona de conforto, sair da sua casa. Você não pode ser um crente, você não pode ser um cristão, ou seja, um católico que fique só indo na igreja. Você tem que fazer alguma coisa para a igreja e para o reino de Deus. Você tem que ir no meio daqueles que estão em ruínas, falar do amor de Deus, comer com eles, falar com eles, estar no meio deles. Você tem que se preparar com jejum, com oração, porque nem só de pão vive o homem. Você tem que aprender a mortificar a sua carne, para que o Senhor te use grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amados, essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. E eu peço e aviso você, eu quero que você se sinta na presença de Deus, mas para isso você precisa pensar nessa palavra, meditar nessa palavra e viver essa oportunidade que o Senhor hoje te oferta. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.